Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 121 de língua portuguesa para o 7º ano. E nesta aula nós vamos estudar algumas regrinhas de ortografia para o emprego correto do S e dois S's. E como objetivos nós temos conhecer as regras para quando vocês podem utilizar S ou dois S's, e que vocês saibam empregar essas regrinhas lá no dia a dia, na escrita de vocês, para vocês escreverem de modo mais correto. Eu peço que vocês separem o caderno de vocês, abram na matéria de português, já deixem a caneta, o lápis lá à disposição, para que vocês possam ir anotando as regrinhas, beleza? Muito bem, né? Então, por que é que nós precisamos estudar regras de ortografia, né? Vamos imaginar o seguinte, que vocês estão escrevendo lá no cotidiano de vocês, um texto, fazendo um trabalho, ou até mesmo escrevendo uma mensagem para alguém nas redes sociais, e de repente vem aquela dúvida, né? Será que a palavrinha é com S, é com dois, ou quem sabe é com C, ou com cedilha? Quem é que já não ficou com essa dúvida, né? Isso acontece por quê? Porque a nossa língua portuguesa tem uma particularidade de apresentar letras que podem ser representadas por diferentes sons ou diferentes sons representadas por diferentes letras. E para exemplificar isso para vocês, eu quero mostrar para vocês que o mesmo som pode ser representado por várias letras, que é os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Então eu peço que vocês façam o seguinte comigo, que vocês leiam em voz alta comigo essas palavrinhas e vocês percebam que as letrinhas que eu deixei em destaque em vermelho, elas têm todas o mesmo som. Vamos lá? Então, olha só. Ceder, nascer, passar, comunicação, discussão e ilustríssimo. Vejam que eu tenho o C, o SC, o dois S's e o cedilha, sempre com o mesmo som, com som de S, né? Ó. Som do S, ó. Ceder. Comunicação, é o mesmo S na letra, né? Mas uma vez é C, outra vez é cedilha. Nascer é SC. Passar é dois S's, né? Então é para isso que a gente tem regras, porque eu posso ter o mesmo som para diferentes letras e eu posso ter ainda uma letra com diferentes sons, que é o caso do S, que pode ter som de Z, e por isso que a gente tem tanta dificuldade na hora de escrever, né? Por causa dessas particularidades da nossa língua portuguesa. Olhem só o S com o som de Z. Portuguesa, perceberam a diferença do som? Z é o som do Z, né? Quiser, o S tem som de Z. Gostoso tem som de Z, o S não é mais o S, né? Como a gente viu antes. Coisa e casa, ok? Tá? Então, como eu disse para vocês, essas regras todas a prof dividiu em duas aulas. Hoje nós conhecemos a regra do S, de uso do S e do dois S's, e na aula seguinte as demais regrinhas, do cedilha, do SC, do XC, tá bom? Então vamos lá. Se vocês estão com o caderno em mão, vocês já podem anotar a primeira regrinha, né? Então a regra básica de emprego da letra S é a seguinte, que se nós temos uma palavra primitiva que é escrita com S, as derivadas eu escrevo com S também, né? Mesmo que o som do S seja outro, como é o caso da palavra uso, né? Então, uso é escrito com S, mas tem som de Z. Então, todas as palavras derivadas a partir da palavra uso, eu continuo escrevendo com S, né? Usar, usado, usuário, usamos, usarão, usei, por exemplo. Então, palavra primitiva é escrita com S, as derivadas, as que eu vou formando, também eu permaneço a grafia da letra S, tá? Nós usamos a letra S também em alguns verbos específicos. Quais são? O verbo por e o verbo querer.
Então, todas as palavras derivadas do verbo por e do verbo querer, eu vou escrever com S. Por mais que o som seja Z. Olhem só. Puser, é com Z, né, o som. Puséssemos, o som é de Z. Mas se eu sei que as palavras derivadas do verbo por e do verbo querer, eu tenho que usar S, eu não vou colocar Z aqui, né? Entenderam? Pôr de colocar, né? Vou pôr o passador sobre a mesa de slides, entenderam? Querer. Quisermos, quiser e quis. O que a prof fez aqui? Criou derivados, né? Conjugações derivadas do verbo querer. Vejam que elas têm som de Z, né? Ó, o S tem som de Z. Quisermos, quiser e quis. Tem som de S, quis. Agora, quiser tem som de Z, né? Por isso que confunde. O som é diferente, mas a letra é a mesma. Então, segunda regrinha, nós vamos usar a letra S sempre nas derivações do verbo por e do verbo querer, tá bom? Mais uma regrinha, e essa é bem legal para decorar também. Nós vamos usar o S sempre nesses sufixos aqui. O que é o sufixo? O finalzinho da palavra, né? No sufixo es, esa e isa, mas apenas quando as palavras formadas com esses sufixos indicarem o quê? Nacionalidade, títulos honrosos, estado social ou profissão. Olhem os exemplos. Finlandês, né? Ó, termina com es, então o sufixo é es, está indicando nacionalidade. Finlandesa, passei para o feminino, também está indicando nacionalidade. Poetisa, ó, indica uma profissão. O som é Z, mas a escrita é de S, né? Então, se eu sei que o finalzinho es, isa e esa, indicando título de nobreza, né, nacionalidade, profissão ou estado social, né, vai ser sempre escrito com S, tá bom? Outra regrinha, né? Nós também vamos usar o S nesses dois sufixos aqui, quando eles indicarem cheio de alguma coisa. O sufixo oso e osa. Olhem um exemplo. Grandioso, vejam que o som é de Z, né? Luminoso, esplendorosa, espalhafatosa. Se eu quiser passar para o feminino ou para o masculino, né? Por isso que tem o finalzinho oso e osa. Mas a palavrinha tem que indicar cheio de alguma coisa. Por exemplo, algo grandioso, é cheio de grandeza, né? Algo luminoso, tem bastante luz, é cheio de luz, entenderam? Então, se o finalzinho é oso ou osa, né? Indicar cheio de alguma coisa ou adjetivo é com S, tá? Outra regrinha é nós utilizarmos a letrinha S sempre depois de ditongo. E o que é o ditongo? A união de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba, né? Olhem só o exemplo. Coisa. Se eu for separar em sílabas, vai ficar junto, né? O O e o I. Por isso que depois veio um S, mesmo que ele tenha som de Z. Cleusa. Ai, prof, mas eu vi a palavra Cleusa escrita com Z. Os nomes próprios, né? Eles podem apresentar diferentes grafias, porque quando às vezes se vai fazer o registro lá no cartório, a pessoa que vai registrar diz, não, eu quero que Cleusa seja com Z. Né? Aí o cara lá que está registrando, a criança vai registrar com Z. Assim como tem Luiz com S com Z, com acento sem acento, né? Porque depende do registro, tá? Mas pela regra, né, vamos supor assim, se você vai registrar o filho, a filha, e quer que seja pela regra, vai ter que ser com S daí, né? Se a palavra tiver um ditongo antes, se o nome tiver um ditongo antes, tá? Náusea também, ó, por mais que o S tenha som de Z, a regra diz que se vier um ditongo antes, ó, uma vogal e uma semivogal, eu preciso usar a letra S, tá bom? Agora vamos para os dois S's, tá? Quando é que nós vamos usar o dois S's? Primeira regrinha. Nós vamos usar os dois S's quando o prefixo da palavra terminar numa vogal e depois a primeira letra da próxima palavra for uma consoante. Então, olhem os exemplos.
Autossustentável. Vejam que aqui eu deixei até em negrito a palavra auto e em vermelho a última letra O. Que o que diz a regra? Que se o prefixo terminar em vogal, qual é o prefixo? Auto, certo? Terminou em vogal? Sim, O é vogal. A palavra que vem depois começa com consoante? Sim. Qual é a palavra que vem depois do auto? Sustentável. Então, o que diz a regra? Que eu preciso duplicar o S. Então, autossustentável é com 2 S's. Igual macrosegmentos. Qual é o prefixo? Macro. Ó, deixei aqui em negrito. Terminou em vogal? Sim. Começou com S depois, que é uma consoante? Também começou. Dupliquei o S para ficar a grafia correta. Extrasensorial. Qual é o prefixo? Extra. Terminou em vogal? Sim, olha, o A é uma vogal, né? Então, dupliquei o S para a grafia ficar certinha, tá bom? Nós também vamos usar os 2 S's em verbos que terminam com esses finaizinhos, ó, primir, ceder, metir, gredir, meter e curtir. Quando eu vou formar substantivos, quando eu vou fazer o processo de substantivação. O que é fazer o processo de substantivação? Eu pegar uma palavra que não é substantivo geralmente e transformá-la em substantivo. Olhem só o exemplo. Deprimir. Deprimir é verbo, né? O que eu fiz quando eu formei a palavra depressão? Eu formei um substantivo. Depressão é nome de alguma coisa, né? Mas olha o finalzinho aqui, não se encaixa na regra? Sim. Então eu tenho que usar 2 S's. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem dúvida lá no são, né? Se é cedilha ou se é 2 S's. Então, tem várias regrinhas que ajudam na hora da escrita, né? A usar certinho 2 S's ou cedilha. Retroceder, ó, termina em ceder. Como é que eu vou formar um substantivo? Retrocesso. O que é retrocesso? Voltar atrás, né? O retrocesso é um substantivo. Preciso usar 2 S's. Admitir é verbo, admissão, substantivo, né? Então, vou precisar usar o 2 S's por causa do finalzinho do verbo. Regredir, regressão, né? Submeter, submissão, discutir, discussão. Então, transformei verbos em substantivo que tenham esses finaizinhos aqui, eu vou precisar usar os 2 S's. Por isso que eu pedi para vocês, peguem o caderno, gente, e anotem, né? Para vocês terem lá na hora de fazer atividade e poderem consultar as regrinhas, né? Não é que vai precisar decorar tudo isso. Se decorar, melhor ainda, né? O importante é que vocês compreendam o porquê, tá? Nós também vamos usar os 2 S's nesse sufixo aqui, ó, íssimo, né? Lembrando que o sufixo é sempre o finalzinho da palavra, né? Então, se eu tenho uma palavra formada com o sufixo, com o finalzinho íssimo, é com 2 S's. Ilustríssimo, feíssimo, amabilíssimo, né? E assim por diante. Tem o finalzinho íssimo, vou usar os 2 S's, tá? E outra coisa, tem algumas palavras que têm diferença de sentido quando eu uso S ou Z, já que nós estamos falando em S ou 2 S's, né? E já nós percebemos que o S tem som de Z em várias situações, por isso que a gente tem dificuldade de usar, né? Então, nós temos algumas palavras que nós precisamos usar o S entre vogais, né? Já que ele tem som de Z, para diferenciar outra palavra que é escrita com Z e que tem outro significado. Olhem só os exemplos. Assar, com 2 S's, que é o ato de aquecer, de assar o pão, de assar o bolo, né? De assar a carne, assar. De azar, não é o azar de ser azarado, tá? Azar de colocar asas em algo, né? Vamos supor que você está fazendo uma maquete e você vai azar o teu bichinho, você vai colocar as asas nele. A palavra azar é derivado de asa, é incomum, mas vai que vocês se deparam aí amanhã ou depois com a palavrinha e vão achar que está errado, né? Então é importante compreender que muitas vezes a gente usa o 2 S's
ou o S ou o Z para diferenciar o significado de algumas palavras. Igual esse outro exemplo que eu trouxe, ó, cozer com S e cozer com Z, né? Aqui no assar e no azar ainda tem diferença de sentido, né? E de som. Assar, som de S. Azar, som de Z, de asa. E tem o azar ainda, né? Ui, que azar! Mas aqui o som é o mesmo, né? Cozer com S e cozer com Z. O cozer com S é costurar, quando você vai pegar o fio, né, a agulha, vai costurar algo, né? Agora, cozer com Z é de cozinhar, né? Então tem esse sentido também, que as letras diferentes podem gerar sentidos também diferentes para as palavras, tá? Muita atenção para o seguinte. Para a letra S assumir som de Z entre as vogais, como a gente já aconteceu, né? Para que isso não aconteça, a gente precisa usar sempre os dois S. Essa é uma regra muito legal para vocês memorizarem. Se vocês deixarem o S sozinho no meio de duas vogais, ele vai ter som de Z. Então, se ele não tem som de Z, use os dois S. Olhem só. Casa. O S está sozinho no meio de duas vogais? Sim, ó. A é vogal, A é vogal. Ele tem som de Z? Sim, então tá certo. Poesia, né? O E é vogal, o I é vogal. O S está sozinho, ele tem som de S? Não, ele tem som de Z, então tá certo. Perceberam? Caseiro, ó, o cara que cuida da casa, lá na chácara, por exemplo, né? Para um patrão. O S está no meio de duas vogais, o A e o E, ele tem som de Z. Então, se o S ficou sozinho no meio de duas vogais, ele vai ter som de Z. Se ele não tiver som de Z, o que eu tenho que fazer? Colocar dois S's, ó. Pássaro, vogal e vogal. Se eu deixar um S só, vai virar o quê? Pássaro, né? Deve ter som de Z. Passeio, por que é com dois S's? Porque é vogal antes, vogal depois, né? Então, para ter som de S, preciso duplicar esse S. Assumir, ó. Assumir, né? Ele tem som de S, não é som de Z. A é vogal, U é vogal. Entendido? Então, essa é uma regra básica, né? Para vocês memorizarem. Vai ajudar muito na hora da escrita, tá bom? Vamos rever o que é que nós estudamos nessa aula, então? Nós estudamos algumas regrinhas, né? De ortografia, de uso de S e de dois S's. O que a prof aconselha a vocês? Se vocês ficaram com dúvidas, pessoal, assistam de novo, anotem no caderno as regras, tá? Abram o documento em PDF que vocês têm disponível lá no site, no Educa Mais, para vocês terem um material de apoio. E não esqueçam que a prof sempre deixa uma atividade disponível para vocês fazerem. E caso o professor, a professora esteja com vocês, indicar uma outra atividade, vocês farão essa outra atividade, tá bom? Eu fico grata pela atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Eu vejo vocês numa próxima aula. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.